E aí, gente, estamos ao vivo. Pessoal entrando, Elias, Norival. Que legal que vocês estão aqui. Toda quarta-feira tô aqui no Instagram fazendo live sobre saúde, emagrecimento, hábitos saudáveis. E hoje o tema vai ser não tenho motivação para manter os hábitos saudáveis. E agora? Por que eu escolhi esse tema, né? Porque muita gente chega pra mim e fala sobre isso, né? Poxa, eu sei que eu tenho que fazer dieta, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que tenho que me alinhar, mas eu não consigo achar motivação. Onde que eu acho motivação para fazer isso? É a área mais difícil para mim, manter a motivação de todo dia estar ali indo para academia, de manter aquela alimentação saudável, né? E realmente é uma das áreas mais difíceis hoje em dia. Mas por que será que a gente precisa manter hábitos saudáveis? E eu acho que a resposta é obviamente por causa da saúde, já o nome diz, né? Hábitos saudáveis, para a gente conseguir manter aí a saúde. Mas também para ter o corpo, né, que tanto almeja, o corpo que talvez seja o emagrecimento, algumas pessoas aí já tá mais na parte de hipertrofia, né? E a gente tem que saber que não existe fórmula mágica quando a gente fala sobre hábitos. Que para a gente alcançar o sucesso, a gente precisa ter os hábitos. É como se os hábitos fossem uma escada. E a gente sobe a cada dia sobe um degrau para assim conseguir alcançar o sucesso, que aqui no caso a gente está falando sobre emagrecimento, né? Então, o que eu acredito em qualquer área da nossa vida? Que para a gente alcançar o sucesso, seja o emagrecimento, seja uma conquista profissional, seja algo em relacionamentos, a gente precisa manter os hábitos, né? Por quê? Porque de pouquinho em pouquinho, a cada dia, se a gente fizer um pouquinho, a gente chega lá. E quando a gente fala assim de hábito, eu acredito que é a solução permanente. Porque vamos supor, beleza, muitas pessoas tomam remédio para emagrecer, por exemplo. Por quê? Porque estão em busca de um resultado rápido, né? Porque pode ser que muitas vezes tenha tentado outras formas e não conseguiu, e aí fica chateado e aí vai atrás de um remédio para emagrecer porque parece uma fórmula mágica, parece que é a solução, né? E as propagandas que a gente vê por aí, os anúncios, realmente falam isso, que vai ser a sua solução milagrosa, né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Você pode sim emagrecer rapidamente, ali 1 mês, 2 meses, mas será que você vai conseguir manter por muito tempo? Será que esse resultado vai ser duradouro? Será que é a forma mais saudável, a melhor opção para você? E da mesma forma, eu acredito que assim acontece também com as dietas restritivas, né? Que tem aquela promessa que muitas pessoas emagrecem, aí você entra aí, tem muito perfil que fala da low carb e paleolítica, muitas coisas. Eu não estou criticando ninguém aqui, eu só estou falando que é do nosso conforto buscar sempre a solução mais fácil, buscar sempre o atalho mais fácil. E isso a gente acaba tirando essa parte dos hábitos, né? E focando numa solução mais fácil. Porém, tudo tem seu preço. Quando eu realizo um hábito, construo um hábito ao longo do tempo, ao longo dos anos, aquilo se torna mais sustentável. E aí, quando surgir alguma situação, eu consigo logo reverter. Por quê? Porque eu criei aquilo primeiramente na minha mente, né? E na minha vida. Que aí você vai seguir os hábitos e consegue novamente voltar ao resultado.
Agora, quando a gente busca uma solução rápida, milagrosa, claro, você tem ali o resultado na hora, mas não consegue manter por muito tempo, né? Esse que é o problema das soluções milagrosas, das fórmulas mágicas. Então, eu acredito que é por isso que a gente tem que manter aí os hábitos saudáveis. E eu gosto muito de um termo que a gente quer sempre fazer assim, o melhor de uma vez, né? Só que eu gosto muito de um termo que falam que a gente tem que ser 1% melhor a cada dia. Então, se a cada dia você fizer 1% que você consegue, você vai estar mais perto do seu resultado do que se não tivesse fazendo nada, né? E aí você deve estar pensando, Gabi, beleza, eu já saquei isso. Muitas pessoas já sacaram isso, que pra gente conseguir um resultado, conseguir um sucesso, conseguir emagrecer, conseguir ter o corpo que tanto deseja, precisa manter hábitos saudáveis. Isso para muitas pessoas já é óbvio. Mas a frase mais comum que essas pessoas falam, que muitas pessoas falam é: eu sei disso, mas eu não tenho motivação para manter esses hábitos. Às vezes eu faço uma semana, tô ali no gás, fazendo dieta certinha, treino todo dia, tô lá na academia e tal, 2 horas na academia, mas não consegue manter por 2, 3, 4, por um ano esses hábitos, né? Mas eu tava pensando sobre isso, sabe? Sobre tudo, sobre hábitos. Será que... E aí, como eu falei, né, as pessoas falam que não tem motivação para ficar por muito tempo. Mas é importante a gente lembrar que ninguém tem motivação todos os dias. É importante lembrar isso, né? Eu gosto muito de falar, eu sou personal trainer, né? Estudo na área da saúde, faz muito tempo que eu sou apaixonada por atividade física, mas, gente, eu não tenho motivação todos os dias para fazer exercício. Nem todos os dias eu acordo assim, hoje vou fazer exercício, hoje vou comer certinho. Não é assim todos os dias. Eu acredito que ninguém é assim. Claro que pessoas têm mais facilidade, as pessoas que já estão mais tempo com os hábitos, seguindo alguns hábitos, elas têm mais facilidade porque já se acostumaram com aquilo e já faz parte da rotina, já faz parte da vida. Isso vai ficando mais fácil. Mas eu acho que é hipocrisia falar que todos os dias acorda motivado para fazer exercício, para ter uma alimentação toda certinha. Porque o nosso corpo gosta de conforto, gosta de ficar ali no conforto mesmo. E quando a gente faz exercício, a gente tira o nosso corpo do conforto. Essa que é a realidade, né? Então, pensando nisso, pensando que, cara, não tem essa de que todos os dias você vai acordar motivado para fazer exercício e seguir a sua dieta e os hábitos saudáveis. Pensando nisso, a gente tem que parar e pensar que a motivação não sustenta a casa, tá? Seja o projeto, que eu quero dizer, seja em que área for. Então, não espere que todos os dias você vai ter a motivação para fazer alguma coisa. E analisando, assim, a minha vida, as coisas, ao longo dos anos, eu vi que o que será que me faz todos os dias que eu planejei ir fazer exercício e manter uma alimentação saudável? Será que realmente é a motivação? E eu descobri que tem 4 fatores principais, tá? Pode existir mais. Eu até falei na primeira live de algum deles, mas eu vi que tem 4 fatores que são os principais. Aí estão me perguntando aqui, então você acredita que a disciplina é a base do sucesso? Sim, Lucas. E dentro desses 4 fatores, o 4º fator é a disciplina, tá? Eu vou falar mais pra frente cada um deles, discutir cada um deles. Mas eu acredito sim que a disciplina é um dos fatores.
Já dando spoiler aí, né? Mas eu vou falar mais pra frente sobre isso, tá bom? E aí eu fiquei pensando, o que será que significa motivação? E quando alguém me fala assim, eu não tenho motivação para fazer isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não sei na cabeça de vocês, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é a pessoa falando assim, eu não tenho vontade de fazer exercício, eu não tenho vontade de fazer essa tarefa, eu não tenho. Então, quando ela fala não tenho motivação, para mim é como se estivesse traduzindo, eu não tenho vontade de fazer isso. E eu acredito que no senso comum é o significado que parece, né? Eu não tenho vontade. E aí eu fui pesquisar o que realmente significa a palavra motivação. E segundo a psicologia, significa um impulso interno que leva à ação. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. É um impulso que leva à ação. Então isso não quer dizer que você fazer alguma coisa, caminho para o sucesso, para ter o hábito, para emagrecer, não significa que você vai precisar da motivação em si. Mas tem alguns gatilhos que podem gerar esse impulso para aí sim você ter a motivação para fazer a ação. Não sei se vocês me entenderam, mas foi esse raciocínio que eu comecei a refletir depois de ler o que significa motivação e também de refletir sobre a minha vida, né? Sobre esses hábitos que eu consegui manter por muito tempo. E aí, o que eu acredito é que, tipo assim, beleza, tem pessoas que têm mais facilidade de fazer determinadas tarefas do que outras, né? Mas eu acredito que nem todo mundo já nasce querendo ter os hábitos saudáveis, por exemplo. Até porque ao longo do tempo a gente vai sendo meio que educado de forma ao contrário, né? Por exemplo, criança, você vê a criança o tempo todo correndo, fazendo atividade, andando em pé. E aí, ao longo do tempo, vai passando os anos, o que as pessoas vão fazendo? Vão ficando cada vez mais sentadas, né, naquela vida mais sedentária. Então, assim, beleza, eu acredito que tem pessoas que têm mais facilidade, tem. Mas tem como, se você não tem essa facilidade de manter os hábitos saudáveis, de manter uma determinada tarefa, um determinado projeto, eu acredito sim que tem como você soltar alguns gatilhos, fazer algumas coisas para gerar esse impulso dentro de você e aí você tomar uma ação, né? Que aí é a verdadeira motivação, é gerar um impulso para você fazer a ação, tá? Então não tem essa, se você fala assim, não vou fazer não, porque eu não tenho motivação, vou ficar aqui mesmo. Eu vou esperar um dia, quem sabe eu vou ter motivação para fazer exercício, para entrar na academia, para alinhar minha alimentação. Então pode esquecer, porque a motivação não vai cair do céu, gente, tá? Não cai do céu, você tem que achar o que você pode fazer para gerar esse impulso dentro de você. E aí, gente, analisando tudo isso, como eu falei que algumas pessoas têm mais facilidade, hoje eu vejo, por exemplo, na minha vida, que hoje é mais fácil para mim manter esses hábitos, né? Porque eu acredito que quanto mais você consegue manter ali os hábitos, isso vai se tornando mais fácil, tá? Então, por isso que para muitas pessoas você olha assim, caramba, essa pessoa tá todo dia ali treinando, tá com alimentação saudável, tudo certinho e tal. Então não pense que a vida dessa pessoa é perfeita, não pense que todos os dias essa pessoa vai acordar ali a 1000 querendo fazer tudo. Mas o que essa pessoa fez? Ela construiu uma base que é sustentável e que assim, ao longo do tempo ela foi fazendo, igual eu falei lá no início, fazendo 1% melhor cada dia,
1% melhor amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E aí, se você ir seguindo isso, vai ficando cada vez mais fácil de você manter isso, tá? Essa que é a motivação, de você ter uma base e aí conseguir. E aí, quando você for ver, já tá uma coisa natural na sua rotina, né? E aí, beleza, eu falei que hoje eu tenho essa facilidade em relação aos hábitos, né? Mas eu não tô querendo dizer aqui que eu sou fortuna ou qualquer coisa, tá? Porque tem muitas áreas da minha vida também que pra mim são muito difíceis. Tem hábitos pra mim que eu ainda não consegui alcançar, né? E aí tô em busca disso. E eu acho que isso que é o legal da vida. Isso que é o legal da diferença de cada pessoa, porque às vezes eu tenho uma facilidade muito grande de emagrecer ou de manter os hábitos saudáveis, mas eu tenho uma falta de alguma coisa que para você é muito fácil também. Só que eu ainda não alcancei isso. E eu acho que a vida é isso, né? De cada pessoa compartilhar, né, as suas forças com aquelas pessoas que não conseguem manter esses hábitos, beleza? Deixa eu responder algumas perguntas aqui, deixa eu só voltar. Aí o Lucas está falando aqui, queria muito ter a motivação de acordar cedo e fazer exercício, uma inspiração que tem o Cristiano Ronaldo. Lucas, provavelmente isso aí é um hábito dele, né, como a gente está falando. E aí provavelmente ele foi construindo ao longo dos anos isso, né? E eu acho que assim, por exemplo, eu não tenho... é engraçado isso, porque eu acho que cada pessoa tem um horário diferente, né? Tem a rotina diferente, tem os hábitos diferentes. Por exemplo, você falou do Cristiano Ronaldo, ele gosta de acordar cedo e fazer exercício. Já pra mim, é um esforço assim, cara, muito grande eu fazer exercício de manhã. Então, o meu horário de exercício é no final da tarde e à noite, que é quando eu me sinto bem fazendo o exercício. Agora, cedo de manhã, eu não sei porquê, eu não me sinto bem, aí depois eu fico sem força, eu não sei porquê. É uma coisa minha mesmo. Mas isso aí depende, né, de cada pessoa. Como é a sua rotina? Responder primeiro essa, depois a outra. Cara, minha rotina diária, o que eu gosto muito de fazer, primeira coisa que eu acordo, eu tento evitar ao máximo, assim, tá em contato com o celular, tá em contato com as redes sociais. Então essa é uma das coisas que eu evito. E aí logo que eu acordo, eu tenho às vezes um momento de meditação, que eu tô tentando criar esse hábito, que é um desafio para mim, é um novo hábito que eu tô tentando encaixar na minha vida, que é a meditação. Depois eu tenho um momento de oração. E aí, o dia que eu não estou fazendo jejum intermitente, porque eu gosto de fazer umas 2 ou 3 vezes por semana. E aí, eu tomo café da manhã, escutando um podcast, para já animar o dia. E aí, é nesse momento também que eu começo a olhar as redes sociais. Eu gosto também, depois do café da manhã, eu faço uma leitura de algum livro. Eu gosto muito de ler sobre negócios e também, né, sobre saúde. E depois eu começo a trabalhar. E aí, depois do dia, assim, eu vou treinar, dependendo do dia. Às vezes eu treino 5 horas da tarde, ou às vezes eu treino 9 horas, 8 horas, depende do dia. Acho que essa aqui é a minha rotina, bem simples mesmo. Quanto tempo demora para construir um novo hábito? Então, cada pessoa fala uma coisa, né? Tem alguns autores de alguns livros aí sobre hábitos que falam 21 dias. Tem gente que fala 90 dias, então, sabe, não tem uma precisão para te falar isso. Porque cada pessoa, cada especialista fala uma coisa. Às vezes, um hábito para você, vamos supor, o hábito A que você vai fazer, sei lá, vamos supor, exercício todo dia. Às vezes, sei lá, nesses 21 dias você consegue manter, né? E aí isso se torna um hábito. E aí você quer criar um hábito de meditar.
Só que aí para você tá muito difícil, já tentou vários meses e tá difícil. Então, acho que depende da tarefa, depende da pessoa. Então, acho que não tem essa precisão de 21 dias, 90 dias. Depende muito da pessoa e o quão profundo ela tá realmente disposta a fazer aquilo. Beleza? Daqui a pouco eu respondo a outra, tá bom? Que é do Barreto. Só para seguir aqui. Então, beleza, pessoal. Então, agora eu vou compartilhar para vocês os 4 fatores que eu falei lá no início, que eu acho que são a base para você conseguir construir um hábito saudável, que os fatores que realmente vão te ajudar a ter motivação para fazer, seja uma tarefa, seja manter esses hábitos, seja o emagrecimento. São 4 fatores que eu vi, que eu analisei, que eu coloquei na minha vida e deram certo, tá? Eu não tô falando aqui que isso serve para todo mundo, mas hoje o que eu quis compartilhar com vocês é a minha experiência. Como que, por exemplo, eu tive um momento onde eu fiz um intercâmbio e aí ganhei muito peso nesse intercâmbio porque lá realmente eu estava assim querendo aproveitar. E aí logo depois, quando eu voltei pro Brasil, eu rapidamente consegui perder peso, né? E aí eu vi, cara, o que me fez voltar aos meus hábitos antigos tão rápido e foi tão, assim, leve, e o que me fez emagrecer. E refletindo sobre isso tudo e também analisando outras pessoas que eu vi, assim, que tem muita dificuldade de manter os hábitos, eu cheguei a esses 4 fatores. Tem mais alguns, mas hoje eu quero falar desses 4, tá? Então, o primeiro de tudo, para você ter motivação, seja em qualquer área, você primeiro precisa achar o propósito. E eu não falo aqui o propósito de vida, mas o propósito de tal tarefa. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, então ela tem que pensar assim, qual o propósito de estar fazendo isso? Qual o propósito de estar seguindo uma dieta? Qual o propósito de estar fazendo exercício? Cara, o propósito é, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, quero melhorar a minha saúde, eu quero me sentir melhor, eu quero poder brincar com os meus filhos, ter mais energia para eles, eu quero sentir bem com o meu corpo, eu quero ter um corpo mais bonito, porque isso me faz sentir bem. Então, primeiro você tem que achar qual é o propósito de você estar fazendo aquilo. Esse é o primeiro pilar que vai manter, que vai sustentar a motivação. Quando, por exemplo, você está fazendo uma atividade, tá muito difícil ali. Cara, a primeira coisa que você tem que lembrar é o propósito. Isso é muito forte quando você lembra. Por exemplo, você está numa dieta e aí você está em restrição de carboidrato. E aí aparece um brigadeiro na sua frente. Beleza, tem pessoas, por exemplo, que já chegaram no peso, tranquilo, eu não tô falando aqui que não pode. Pode comer. Mas se você tá ali regrado mesmo, cara, eu não posso comer doce, não posso comer doce. O que vai te motivar a não pegar aquele brigadeiro e comer não vai ser a motivação que tantas pessoas pensam por aí. Que vai vir dentro de mim, eu vou ter motivação e vou dizer não. Na hora não é assim. Acho que vocês sabem disso. O que vai te dar motivação primeiro para você dizer não para o brigadeiro vai ser o propósito de você estar fazendo aquela dieta, seguindo aquela alimentação. E aí você vai lembrar, cara, eu não vou comer esse brigadeiro, sabe por quê? Porque eu quero emagrecer, porque eu tô sonhando com aquele corpo que eu tanto quero. E eu tô seguindo aqui a minha alimentação, então não vou olhar para esse brigadeiro. É isso que vai te dar um impulso interno, como eu falei lá no início, para você tomar essa atitude, tomar essa ação de não pegar o brigadeiro. Entendeu? Então, esse é o primeiro pilar, né? O segundo pilar que eu acho importante é o compromisso. Assim que você achou o propósito de tal tarefa,
você vai precisar ter o compromisso com você mesmo. E por que compromisso? Porque eu acho que quando a gente assume o compromisso, inconscientemente, a nossa mente está falando que aquilo é muito importante e que a gente precisa cumprir aquilo. Você pode ver, se você, por exemplo, quando você marca uma reunião, ela se torna muito importante quando você coloca lá na sua agenda. Por quê? Porque isso é um compromisso que você tem. Agora, se você chegar para uma pessoa e falar assim, fulano, vamos ali amanhã, às 2 horas? Vamos. Tem muita gente que vai furar. Por quê? Porque vai esquecer e não colocou como compromisso. E eu vejo que às vezes a gente assume um compromisso com outras pessoas, leva tão a sério, mas com a gente mesmo a gente muitas vezes não leva. Por quê? Porque não chegou ainda naquela área do compromisso, só está naquele desejo, naquele patamar do desejo. Eu quero fazer isso. Mas você ainda não passou esse patamar para o outro, que é o compromisso. Você assumir, eu vou fazer isso, eu vou manter a minha alimentação, vou manter os exercícios. Eu tenho esse compromisso comigo mesmo, então eu vou fazer. Esse é o segundo pilar que eu vejo. O terceiro pilar é o planejamento, tá? Uma das coisas que eu vejo assim que me fazem ir fazer uma atividade física, de ir, por exemplo, para academia, é o planejamento. E o que é planejamento? Eu simplesmente peguei os dias e os horários que eu vou para academia, né? E marquei isso como um compromisso. Então, isso vira até uma rotina para mim. E se todo dia eu for ali, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos esses dias eu for às 8 horas da noite, isso vai ficar mais fácil para mim. Então, isso é planejamento. E aí, por exemplo, hoje vai ter alguma confraternização às 8 horas, eu não vou poder ir. Então, aí eu já planejo um dia anterior, já planejo, cara, o que eu vou fazer no meu dia para encaixar o momento da atividade física no meu dia. E aí eu vou em outro horário. Então, isso é planejamento. E às vezes as pessoas subestimam isso, falam que isso não tem nada a ver com o que você tá falando. Cara, mas isso deu muito certo pra mim e dá até hoje. Muitas coisas que eu faço hoje, por exemplo, hoje eu não, vamos supor, um dia acordei e não tô afim de fazer exercício. Não tô mesmo afim. E tem dias que eu acordo realmente assim, não tô nem um pouco afim. Um desses fatores que eu falei que vai me fazer ter a vontade, ter esse impulso de ir para academia, de fazer o exercício. Primeiro eu vou olhar o propósito, aí eu vou pensar, cara, eu vou porque eu quero me sentir melhor depois, por ter cumprido a meta, e também porque eu tô construindo um corpo legal, que eu tanto almejo. Depois eu tenho um compromisso comigo mesma, porque eu fiz um planejamento de todos os dias, a tal hora, ir para academia. E assim eu consigo manter essa rotina por muito tempo e acaba virando um hábito, tá? E o quarto fator, que até falaram lá, acho que foi o Lucas, que é a disciplina. A disciplina de você seguir tudo isso que você já construiu, né? De realmente seguir aquilo. E acho interessante pensar porque eu acredito que as pessoas muitas vezes confundem motivação com disciplina. Eu não tô querendo me gabar, mas, por exemplo, eu vejo que muitas amigas, colegas, pessoas que me veem, as pessoas olham pra mim como assim, nossa, parece que você tem motivação para todo dia fazer exercício. Você vai nas festas e às vezes não come isso ou aquilo, ou come um pouquinho e tal. E eu vejo que as pessoas me colocam assim, nossa, a Gabi parece que tem motivação todos os dias. Mas não é, eu não tenho motivação. O que sustenta muitas vezes é a disciplina, é a rotina que eu já construí, é o hábito que eu já construí de fazer isso. Então tem certas coisas que já não me chamam a atenção, que para você pode chamar, né? Mas por quê? Porque eu construí uma base. Isso não é algo dentro de mim que eu falo, nossa, todo dia eu tenho. Não. É realmente construir uma base, né? Construir uma rotina, construir um hábito.
e até que isso fique mais fácil para você. Então, eu acredito que esses 4 fatores vêm antes da motivação. Motivação por si só não tem resultado. Então, quando você pensar assim, cara, eu não tenho motivação para fazer isso, lembra que motivação por si só não é a resposta. Não pense que um dia você vai acordar motivado para fazer tudo. Igual o The Flash, né? Aquele personagem. Não pense que você vai acordar assim, porque não vai. Então, antes de ter a motivação, você precisa criar a base, né, dos 4 fatores que eu falei, que eles vão dar como se fosse um gatilho, para aí sim gerar um impulso dentro de você e você conseguir realizar aquela ação. É isso que eu acredito, é isso que eu vivencio em relação aos hábitos, e é isso que trouxe resultado para mim, que hoje eu consigo manter os hábitos saudáveis, tá? E galera, agora eu queria até assim compartilhar com vocês, mostrar que tipo assim, minha vida não é perfeita porque eu consigo ter hábitos saudáveis e a maioria das pessoas não, tá? Não é bem assim. Como eu falei, tem muitas áreas que na minha vida é muito difícil. Por exemplo, essa já é a 4ª semana que eu tô fazendo live por aqui, que eu tô postando mais nas minhas redes sociais, né? Então parece que assim, eu comecei agora, nesse mundo online. Mas na verdade não. Desde o final de 2018, eu tô nessa de montar negócios online e tentar construir empresas online e tal. E assim, o ano de 2000, eu comecei no final de 2018. E o ano de 2019 para mim foi um dos anos mais difíceis da minha vida em todas as áreas. É aquele ano que parece que tá dando tudo errado, sabe? E aí eu estudando muito, trabalhando muito, tentando promover outras pessoas, tentando montar um negócio, investindo dinheiro, perdendo o final de semana. Cara, acordando cedo, dormindo tarde, só trabalhando e no final não consegui ter o resultado que eu esperava, né? Tive que fechar parceria, tive que fazer outras coisas, até que assumi esse desafio de estar compartilhando os meus conhecimentos com mais pessoas, para que mais pessoas consigam ter hábitos saudáveis e também a emagrecer, né? Porque hoje eu vejo que, para mim, é algo tranquilo, é algo mais simples de fazer, mas para muitas pessoas não é. Então eu queria compartilhar isso com as pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer que, cara, eu apanhei muito em 2019. E se eu fosse depender da motivação, provavelmente eu já teria desistido há muito tempo, porque realmente foi difícil, tá? E eu vejo que o que me faz acordar todo dia e lutar de novo, para construir isso que eu quero construir, para conseguir o sucesso que eu quero, para conseguir alcançar as minhas metas, com certeza não é a motivação. São outras coisas, são outros fatores, né? E um dos fatores é o propósito que eu falei, que eu compartilhei com vocês. É o propósito que eu sempre lembro, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero alcançar isso, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero isso, aquilo. Então é isso que me motiva todo dia a acordar e tá lutando. É lembrar do propósito. É ter o compromisso comigo mesma e com as pessoas que estão à minha volta. É ter o compromisso de estar aqui toda quarta-feira compartilhando meu conhecimento com vocês, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais ricas pra gente se fazer, o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente vive, compartilhar com outras pessoas que estão passando por dificuldades nessas áreas, né? E outra coisa que me faz manter isso é também o planejamento, de seguir um método e ter a disciplina de todo dia estar na luta aí. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu quero mostrar pra vocês que, cara, cada pessoa tem uma dificuldade em alguma área. Pra vocês, talvez, se você tá aqui me assistindo,
talvez seja o emagrecimento, né? Talvez seja conquistar esse hábito saudável que você tanto almeja. Já para mim, isso é mais tranquilo, mas em compensação, em outras áreas, tá muito difícil. E o que me mantém caminhando, caindo e levantando todos os dias é essa base que eu compartilhei com vocês. Não é a motivação que vem quando eu acordo e todo dia, né, o dia tá lindo. Não é. Então, acho que a motivação a gente constrói também. É algo que a gente pode construir. Se a gente tem dificuldade em uma área, a gente pode construir isso. Primeiro fazendo a base, né? Que eu compartilhei com vocês. E aí, voltando para o emagrecimento e também para hábitos em geral, eu vejo que o erro mais comum das pessoas é realmente buscar soluções e não construir uma base, não parar para pensar e não ficar, sabe, não pensar o que está fazendo. Eu acredito que o hábito e que a motivação, realmente a gente pode construir isso se a gente tem dificuldade nisso, né? Então eu vejo que um dos erros mais comuns é a pessoa, como eu falei, ficar tentando achar solução sem antes ter construído essa base, sem antes ter preparado a mente, né? Hoje em dia tem muitas pessoas falando da mente, subconsciente, não sei o quê, mas é a realidade, sabe? É a realidade. Se você não mudar aqui dentro, não adianta, você não vai conseguir mudar o que está no seu prato, se você não vai conseguir mudar o seu corpo, você não vai conseguir todos os dias ir para academia, se você não mudar aqui dentro, sabe? Não é, hoje eu vou acordar toda motivada, né? Não, é aqui dentro primeiro que você constrói. Então esse é o erro mais comum das pessoas ficarem pulando de dieta para dieta. Não, agora a melhor dieta é low carb, é paleolítica, é não sei o quê, porque fulano emagreceu 10 quilos e tarará, 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 né? Mas se isso não virar um hábito, não vai conseguir manter o emagrecimento por muito tempo. Vai emagrecer ali um mês ou outro, mas é o que mais acontece que a gente vê por aí. Passa 5 meses, aí a pessoa engorda tudo novamente. E aí fica naquele efeito sanfona. E aí a pessoa pensa que o problema está na dieta que não funciona. O problema é a genética da pessoa. E não, muitas vezes o problema está aqui. Ela não consegue controlar a ansiedade dela de pegar aquele doce. Ela não consegue dizer não para pizza, ela não consegue... Entende? Então, por isso que eu acredito que tudo começa na mente. E eu vejo que esse é o erro mais comum, de pular em dieta, de procurar o exercício revolucionário que faz você emagrecer em 24 horas, essas coisas assim. Então, tente procurar montar essa base que eu compartilhei com vocês. Então, assim, como eu falei, muita gente chega pra mim e fala assim: Gabi, eu não tenho motivação. Eu sei que eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo. Mas no meu dia a dia eu não tenho motivação e vou lá e chuto o balde mesmo, né? Então, quando vier o pensamento assim, eu não tenho motivação para manter os hábitos, eu não tenho motivação para manter a dieta. Você vai chegar para você e falar: beleza, eu não tô motivada, não tô nem um pouco afim de fazer isso hoje. Mas eu vou fazer. Mas eu vou hoje para academia, mesmo não querendo, mesmo querendo ficar em casa assistindo filme, série na Netflix. Eu vou fazer, porque o pouquinho que eu faço hoje vai me levar para mais perto do resultado que eu tanto desejo. Então, tira isso da sua cabeça que você não tem motivação, que você não pode, que você não consegue. Você tem que começar a colocar pensamentos positivos. Tem que começar a criar o hábito também de programar a sua mente para fazer aquilo. Porque a motivação não vai vir de uma hora para outra, não vai cair do céu, como eu falei no início. Não vai cair do céu. Você que precisa criar esse ambiente, você que precisa gerar esse impulso dentro de você
para tomar atitude, para tomar ação. Então tá vindo pensamento que não tenho motivação. Tá, não tenho nenhuma vontade de fazer hoje, mas eu vou lá e vou fazer. E eu tenho certeza que depois que você faz essa ação que você não estava nem um pouco a fim de fazer, mas você foi lá e fez, cara, é uma sensação maravilhosa que você sente. É como se você tivesse derrotado um gigante. E isso, o legal disso é que vai gerar mais motivação para você fazer no dia seguinte. É muito legal quando a gente supera as nossas barreiras, né? Aí estão falando, né? Missão cumprida. Realmente, você sente esse alívio, sente, caramba, que legal, eu fui lá, não estava nem um pouco a fim de fazer, mas eu fui lá e fiz. E eu tô falando isso tudo aqui, eu sei que na hora do vamos ver é muito difícil. Eu sei que na hora que surge uma pizza, na hora que surgem as coisas, cara, é muito difícil segurar a onda, né? Mas é possível, gente, é possível você conseguir manter a sua alimentação, conseguir manter os exercícios, tá? Acredite que é possível. Eu também sei que não é fácil, mas se você tá ali construindo a base, construindo a rotina, e a sua rotina vai virar um hábito, e a cada dia que você cumpre esse hábito, cumpre essa rotina, vai ficando mais fácil. E aí se torna natural na sua vida. Beleza? Então acho que é isso. Acho que deu uns 50 minutos mais ou menos de live. Ver se tem alguma pergunta aqui. Espero sim que tenha ficado claro para vocês. Comecei um pouco agitada essa live, né? Porque atrasei um pouco aí, aconteceu alguns problemas, mas espero que vocês tenham entendido aí depois do meio da live. Espero ter ajudado também de alguma forma. Tem uma pergunta aqui que eu não tinha respondido do Barreto. Eu não sei nem se ele tá aí, mas vou responder aqui. Ele perguntou: posso fazer 1 hora de caminhada de manhã cedo e à tarde dançar? Pode. Sem problema. Sem problema isso. Vai depender mais se você vai ter energia de fazer isso. Mas não tem nenhum problema não. Toda quarta-feira estarei aqui às 8 horas da noite. E durante a semana também, de vez em quando, vou estar soltando aí um treino que você pode fazer em casa para ajudar quem quer aí realizar exercício e emagrecer, tá bom? Valeu, gente. Brigadão, viu? Tchau, tchau.